meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Como vão todos? Como estão as coisas? Vida agitada, né? A vida anda muito agitada. Bom, mas agora terminaram as eleições, terminaram tudo. Vamos dando sequência, né, às nossas atividades naturais. Antes da gente entrar no tema de hoje, na reflexão de hoje, eu queria dizer a vocês que nós faremos 2 semanas seguidas uma atividade com as entidades espirituais, né? Serão nos dias 9 e 16 de dezembro, portanto 2 quartas-feiras, onde eu vou me colocar à disposição deles, e o tema será sobre mediunidade e a modernidade, né? A atualidade, como é que a gente pode lidar com essa parte espiritual, como é que a gente pode entender um pouco melhor as questões ligadas à pandemia, né, do ponto de vista espiritual. Então, será gratuito, tá certo? Quem quiser aproveitar a oportunidade, as entidades falarão por meu intermédio e vão trazer alguns conceitos aí, que eu não sei o que eles vão dizer, mas está todo mundo convidado. Portanto, dias 9 e 16 de dezembro, às 20 horas, serão 2 semanas seguidas. Aí nós vamos praticamente encerrar o ciclo, né, desse ano. Talvez a gente vá depois um pouquinho mais, mas basicamente esse ano nós tivemos muitas lives, né, tivemos muitos encontros, e é sempre muito prazeroso quando a gente tem essa oportunidade que a internet nos fornece, né? Já que o presencial ainda está numa fase bem comprometedora. Então, só para repetir, 9 e 16 de dezembro, espiritualidade e modernidade, comigo, né? Mas com as entidades falando através da mediunidade, tá bom? Participem, vai ser um encontro muito gostoso, muito agradável. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos da vida. Tudo caminha em círculo, né? Tudo caminha em ciclos. Termina um ciclo, abre-se outro. A gente poderia substituir a palavra ciclo por fases, né? Nós temos várias fases na vida. A fase onde nós somos absolutamente independentes de tudo, que é aquela fase da infância, né? Onde nós dependemos do carinho, da atenção dos pais ou de algum adulto responsável. Depois nós vamos criando a nossa autonomia, aí entramos no ciclo escolar, né? Depois na adolescência. Depois vamos caminhando, né, para a vida adulta até atingirmos mais a parte da maturidade. Mas o que é importante a gente entender nessa questão dos ciclos é que algumas coisas na vida da gente nem sempre estão totalmente encerradas. Às vezes a gente passa por uma enorme dificuldade. Assim, bom, agora encerrou, mas aí surgem outros tantos problemas decorrentes daquele, como se a vida quisesse trazer a fixação do aprendizado de maneira mais objetiva. Então, em outras palavras, você sai de um problema, daqui a pouco cai no outro, mas não porque a vida se sente bem, né, colocando uma situação dessa. É porque nós temos mais facilidade de evoluir, de crescer, quando nós saímos da nossa zona de conforto. Nós temos muita resistência para mudar os nossos hábitos, mudar o nosso jeito de ser, mudar a nossa forma de ver as coisas. A gente está vendo aí, né, a pandemia está aí, diante dos nossos olhos, todo dia se fala nisso,
exaustivamente para as pessoas tomarem cuidado, para as pessoas ficarem atentas, mas de repente é como se não existisse, né? Engraçado. As pessoas estão nem aí. Tem algumas pessoas que me falaram, não, o negócio é pegar logo, porque aí você fica livre. Então, evidentemente que existe toda uma confusão, ninguém tem noção do que o vírus faz, na verdade, das sequelas do pós-tratamento, aqueles que conseguem, não digo totalmente se curar, mas conseguem se livrar, pelo menos em grande parte do vírus, eles carregam sequelas difíceis. Quem foi entubado, então, carrega sequelas ainda mais complexas, porque aquilo machuca a pessoa por dentro. E tudo bem, ela volta à vida, mas até ela voltar a ter um ritmo, até ela voltar a engrenar, vamos dizer assim, tem um período longo. Então, não é bom negócio pegar o vírus. Claro que não. Porque você, apesar das dificuldades, você ainda tem a sua mobilidade, você tem a sua respiração, você tem a sua autonomia, né? Então, apesar dos problemas que você enfrenta, você tem saúde suficiente para lidar com as coisas. Os problemas já não são tão simples. E você ainda sem saúde, pois não é só sem saúde, é sem plano de saúde, sem condições, às vezes, de medicação adequada, sem condição de bancar todas as suas despesas. A coisa é mais séria, não é assim uma brincadeira. Mas algumas pessoas não estão nem aí, mas não, elas estão pensando, elas pensam que estão olhando só para elas. Na verdade, elas estão agindo num coletivo. Se elas não se preocupam e eventualmente tem lá elas podem ser assintomáticas, não sentirem nada assim, mas podem estar contaminadas. E outras pessoas podem estar em risco. Seja como for, falta-nos ainda uma certa responsabilidade pessoal e coletiva, né? Existe também uma mente coletiva que é uma mistura de ansiedade, medo, rebeldia, irritabilidade. Eu vejo as pessoas no trânsito, como elas estão assim, irritadiças, impacientes, como as pessoas não têm assim muita paciência de ouvir, né? As pessoas estão muito ansiosas e aquelas ainda que têm uma necessidade muito grande de controlar os outros ou necessidade de controlar a vida, essas sofrem mais ainda, porque há situações em que você não tem o menor controle. Então elas penam. Que o controle é uma coisa que você exerce sobre você até uma certa medida, né? Mas o controle, tem gente que quer controlar até o que os outros sentem. É muito imaginário, né, para essas pessoas. Então, os ciclos, né? Os ciclos, às vezes eles são, do ponto de vista evolutivo, eles são positivos e às vezes eles são meio hostis. O ciclo hostil é aquele ciclo que te coloca diante de uma tremenda dificuldade. E você faz força, e você tenta, e você vai daqui, vai dali. Parece que enquanto alguma coisa dentro da tua necessidade e aprendizado não acontecer, você não sai ou não consegue sair daquela experiência. É um ciclo hostil, mas olhando por uma maneira mais abrangente, esse ciclo hostil está modelando a tua personalidade, está ressignificando o teu contexto de vida, porque cada um de nós tem uma importância dentro do contexto, né, do tecido social, enfim, cada um de nós tem a sua relevância no meio da vida societária,
ou da vida familiar, todo mundo tem importância. Por mais que a pessoa seja assim, aparentemente insignificante ou não participativa, ela não está naquele meio por acaso. Jogaram ela lá no meio e vamos ver o que acontece. Não, não é bem assim. As nossas ligações pessoais, os nossos DNAs, estão todos linkados por uma coisa chamada necessidade. Então as necessidades é que nos movem, nos empurram. Não adianta a gente ficar achando ruim. Se você tem uma necessidade de aprender alguma coisa, você vai ter que confrontar. E a gente odeia confrontar, né? Perceber que alguma coisa não está funcionando, e principalmente quando você nota em você, ou que você fez alguma coisa inadequada, ou que você tomou um caminho não muito positivo, e você está precisando mudar de postura, é mais difícil, porque a gente não quer mexer. A gente quer que o mundo melhore para nós, mas não quer fazer o exercício de mudar. E é uma coisa ruim, mas é um ruim que você já conhece. Entre um ruim que você já conhece e uma coisa nova, a gente prefere ficar naquele quadro hostil. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos dar uma acertada na nossa vida. Para você dar uma acertada na sua vida, não há outra forma que não seja de dentro para fora. É importante que você tenha encontros diários consigo mesmo. Eu não sei qual é a bandeira religiosa que você defende, isso nem tem muita importância nesse contexto. Mas você tem que ver com você mesmo, como é que você está, o que você anda fazendo, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para contribuir, o que você poderia organizar para se tornar uma pessoa mais cooperativa ou menos pesada no contexto. São coisas que a gente só percebe se nós pararmos para fazer essa pergunta. Então, esse encontro com si mesmo pode ser uma oração, pode ser uma meditação, pode ser simplesmente uma reflexão meditativa. Esse encontro com si mesmo é fundamental para você se localizar, você se achar. Porque às vezes a coisa está tão confusa, está tudo tão revolto, a poeira está tão no ar, que nós não conseguimos divisar um cenário transparente, um cenário limpo. E se você enxerga o cenário mais limpo, é mais fácil você perceber que direção você vai tomar. Se você não enxerga, você vai meio a esmo, assim, meio sem direção, e a gente pode se confundir mais. Então adquira o hábito lentamente. Você pode fazer isso de manhã, você pode fazer isso à noite, não importa o horário. Senta um pouco, independentemente dos teus hábitos de oração, meditação, relaxamento, seja lá o que for, conversa um pouco com você. Como é que foi o seu dia? O que você fez? Como foi aquela conversa? Se você teve uma conversa difícil com uma pessoa, tenta entender o contexto dessa pessoa, o contexto dessa conversa, para que isso não represente uma coisa pesada para você e você possa estar pronto para o dia seguinte, para dar sequência nas tuas coisas com um outro pique. Então é um trabalho extremamente individual para nós podermos cooperar com o coletivo. Aí você podia me dizer, mas Irineu, as pessoas não colaboram, todo mundo dificulta. É verdade, existem pessoas mesmo que têm o dom, né, de dificultar, tem o dom de atrapalhar, ou tem o dom de retardar. Enfim, existe gente para tudo. Porém, nós temos que aprender a lidar com esse povo todo. Nós vamos ter que aprender a lidar. Não adianta a gente falar
da maneira como eles falam, no mesmo ritmo, na mesma pegada, porque aí nós vamos ter conflitos. Nós temos que entender o limite deles e termos inteligência e discernimento maior para enxergar um pouquinho mais adiante. Mas é que aí eles tiram vantagem. A vantagem desse ciclo hostil é uma vantagem muito pequena, porque a vida é muito justa. Lá na frente as coisas... Existe o tempo de plantar e é só plantar. Existe o tempo de cuidar e é só cuidar. Regar, preparar, cortar as ervas daninhas. E existe o tempo de colher. São ciclos. Não dá para você pular um ciclo. Não dá para você sair daqui e virar um iluminado ali em 10 minutos, porque o trabalho de iluminação consiste num trabalho de consciência. E o trabalho de consciência é esse que nós estamos sugerindo, que é o fato de você, não digo você se avaliar, mas você fazer uma espécie assim de um rápido, é coisa rápida, hein? Um rápido balanço, como foi seu dia, o que você fez, né? O que você aproveitou, né? O dia seguinte vai ser diferente, logicamente, mas o que você pode levar de um dia para o outro? Sabe aquela coisa breve, assim, rápida, mas que te dá uma noção do ponto onde você está. Se você está no meio de um ciclo negativo, como é que você pode partir para o positivo se você não está entendendo o que a vida está querendo te ensinar? E a vida, ela é inexorável, ela é impressionante. Se você tiver que aprender uma coisa com aquela situação, enquanto você não abrir os olhos para ter pelo menos um pouco de entendimento sobre aquilo, não vai sair do seu caminho. Não é questão de castigo, não é isso, é porque a lição está lá. E a lição que não é aprendida é uma lição que, obviamente, ou necessariamente, vai ter que ser recapitulada. E isso é para todos nós, não tem exceção. E os amigos espirituais também testemunham isso, falam isso sempre para todos, inclusive para mim, da importância disso continuar lá também. A pessoa desencarnou, está lá no mundo espiritual, não tem problema de conta, não tem isso, não tem aquilo, não tem família, mas tem outras necessidades de crescimento, necessidade de expandir a consciência, necessidade de desenvolver melhor o seu sentimento, desenvolver melhor as suas aptidões e fazer um exercício dificílimo, que é o exercício do perdão. Esse é pedreira, esse é difícil. Perdoar é uma tarefa complexa, difícil. Eu sei que nós não estamos ainda, digamos, preparados, né, para aceitar isso numa boa, mas nós vamos ter um dia, nós vamos ter que aprender a perdoar. Perdoar, inclusive, a nós mesmos, por alguma coisa que a gente possa eventualmente ter feito. Se fosse fácil, a gente já tinha alcançado, né? Mas não é tarefa simples, não. Mas um discernimento ajuda você a avançar nesse cenário. E o discernimento é nada mais, nada menos do que uma simples observação. Você levantou hoje, o que você fez? Tomou café, você foi para um lugar, você foi para outro, você falou com um, falou com o outro. Como é que você tratou o familiar? Como é que o familiar te tratou? Como é que foi na estrada? Como é que foi na cidade? Como é que foi no trabalho? O que rolou? Como é que você se sentiu? Foi bom? Foi normal, não teve assim grandes destaques, porque a rotina também tem uma importância na vida da gente. A rotina está nos ensinando uma certa perseverança, uma certa ideia de continuidade. Então ela também tem a sua função, porque tudo tem função. E cada ciclo tem uma função. Esteja você num ciclo brando, tranquilo, onde as coisas, graças a Deus, estão andando bem, você está bem de saúde, financeiramente estável, né, com a família, graças a Deus, em harmonia, perfeito. Mas
essa tendência pode ter uma mudança de ciclo e você precisa estar firme, forte, ou pelo menos trabalhar nessa direção para que caso haja alguma mudança, que normalmente as coisas estão boas e a gente não valoriza, né? É como dizia a canção antigamente, né? Eu era feliz e não sabia. Que a gente vive reclamando, de repente a coisa piora. Aí você fala, puxa vida, tava ruim, mas estava bom, né? Melhor do que está agora. Então, tudo tem sentido, tudo tem um valor, tudo tem uma expressão interessante e importante no teu contexto de vida. Então, não deixe de se olhar, não deixe de olhar nos seus olhos, não deixe de você se encontrar com você, ter esse momento de encontro consigo mesmo, até para você se sentir acolhido, até para você se sentir mais presente, entender que você não está só, que você tem a sua companhia e é muito bom você ter a sua companhia. Mesmo que outros não entendam assim, é natural. A gente precisa aprender a renunciar à ilusão, né? A ideia ingênua de que a gente vai agradar todo mundo, porque isso nem Jesus conseguiu, que dirá a gente que está ainda num plano aqui de absolutamente início de tudo, né? Bem, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer uma pequena reflexão meditativa sobre isso e vamos tentar fazer um pequeno encontro consigo mesmo. Então vamos lá. Deixa um pouquinho de água aí. Fecha um pouquinho os seus olhos. E comece a se sentir por dentro. Sentir o teu corpo trabalhando. A respiração acontecendo. Desacelera um pouco o teu mental. Já já você volta para a sua vida normal. Mas nesse minutinho aqui comigo, experimenta desacelerar um pouco. É só uns minutinhos. Tenta perder a pressa. A pressa para ir para o depois. A pressa para qualquer lugar. E tente ficar um pouco com você. Perceba a pessoa que você é. Perceba o lugar onde você está. O momento em que você se encontra aqui. Há um mundo de ações e reações acontecendo dentro de você agora. E com certeza há um desejo enorme de se sentir feliz, de se sentir amada, amado, de se sentir gratificado pela própria vida. Um momento de fazer projetos, de buscar novas direções. Você foi escolhido para estar exatamente no lugar onde você está, com as pessoas que estão à sua volta. Isto não é um simples sorteio astral, não. Existem vários vínculos energéticos entre as pessoas que estão à sua volta, sejam vínculos de vidas passadas, sejam vínculos da vida atual. Há um intercâmbio enorme de sensações, de emoções, de sentimentos.
entre você e as pessoas que te rodeiam. Procure agora buscar um espaço interno onde você se sinta mais calma, mais calmo, sempre pensando que aquele problema aparentemente insolúvel, aquele problema aparentemente sem solução, deve existir uma estrada clara e bem sinalizada para você poder sair dessa situação e resolver a sua vida. Às vezes estamos vivenciando uma espécie assim de crise existencial, uma crise de identidade, onde a gente já não sabe mais quem é, nem o que veio fazer aqui. Os pensamentos se perturbam, se confundem e nós ficamos sem saber como honrar a nossa existência. Saiba que você tem um grande valor, porque se não fosse assim, a vida não estaria investindo em você, oferecendo algo como uma excelente oportunidade de crescimento pessoal seu, procurando buscar o seu propósito, porque há um sentido para você estar aqui. Existe um porquê. Às vezes a gente não sabe, mas há um porquê. Pessoas que foram atraídas pela nossa vida, pessoas que se afastaram da nossa vida, há um porquê. Há sempre uma condição de melhoria para todos nós se entendermos o nosso papel. E se você não está entendendo o seu papel, peça agora. Imagine bem no centro da sua testa, entre os dois olhos, peça agora uma intuição, algo que possa ajudar você a ter uma ideia mais clara sobre a vida, sobre as coisas, favorecendo a sua tela mental e trazendo um cenário novo. Se você está confuso, peça direção. Peça um caminho que te ajude e te traga pelo menos um pouco mais de paz, de equilíbrio, para que você possa caminhar melhor e menos estressadamente em todos os dias da sua existência. Nunca deixe de se encontrar com si mesmo. Lembre-se que temos a presença divina em nós. E quando você se encontra consigo mesmo, essa presença vai ficando cada dia mais evidente e positiva. Que as forças do amor maior estejam com você, estejam no seu lar, no seu grupo familiar, nas suas noites de sono. Que a luz de Deus esteja constantemente ao seu lado e ao lado dos seus familiares, do seu trabalho, da tua saúde e da tua prosperidade, irradiando luz, saúde, vitalidade, presença de espírito e muita harmonia onde quer que você esteja, hoje e sempre.